Olá a todos! Vamos à nossa aula 22 para conversarmos sobre o Teorema de Gauss ou o Teorema da Divergência. Esse Teorema de Gauss ou Teorema da Divergência, ele é utilizado para calcular uma integral de fluxo quando você tem uma superfície que ela é totalmente fechada. Então, ela vai calcular automaticamente e vai somar todos os lados dessa nossa superfície. Se por um acaso você tem um cubo e você quer calcular a quantidade de fluxo que sai por esse cubo, você não precisa fazer 6 integrais como você deveria fazer de maneira direta para cada uma das faces. Com uma só, utilizando na integral o volume definido por esse cubo, a gente calcula todo o fluxo de saída por essa nossa superfície. E é por isso que ele é muito importante, porque ele simplifica as integrais de fluxo. E muitas das aplicações, elas ocorrem exatamente dessa forma, que é quando você tem uma superfície e essa superfície ela é totalmente fechada. Primeiro, antes da gente fazer a própria teorema da divergência, a gente precisa saber o que é uma orientação, como é que ocorre a orientação das superfícies, que elas são fechadas e lisa por partes. Aqui, assim como em conteúdos anteriores, a gente trabalhou com algumas delimitações. A gente vai limitar essa superfície a uma superfície lisa por partes. Cada uma dessas partes seria uma das nossas faces. Por quê? Para que a gente possa associar, fazer uma associação dessa nossa superfície, cuja orientação possa ser para dentro, ou para o interior do sólido, ou para fora, que seria para fora desse nosso sólido, certo? Então, são os dois tipos de orientação. A orientação pode ser para dentro ou para fora. Para isso, para a gente aplicar o teorema da divergência, a gente vai ter que lembrar como é que a gente calcula o divergente de um campo vetorial. Então, dado um campo vetorial f de x, y, z, que é o f na direção y, o g na direção j e o h na direção k, o divergente desse nosso campo vetorial, ele é calculado como a derivada do f em relação a x, mais a derivada do g em relação a y, mais a derivada do h em relação a z. Não sei se vocês vão lembrar, quando eu comentei o que significa a divergência, eu coloquei que o divergente de um campo vetorial num ponto, ele nos dá o quanto que está passando por aquele ponto. Então, o divergente em uma determinada região, ele vai nos dar o quanto que está passando por essa região. Por isso que a gente pode utilizar ele para calcular o teorema de Gauss, ou seja, o fluxo de saída através de uma superfície. Para isso, a gente vai fazer o seguinte. Primeiro, seja G um sólido que tem uma superfície sigma e o campo vetorial f de YG. Se f, g e h têm derivadas parciais de primeira ordem em algum conjunto aberto contendo o próprio g, e se n for o vetor normal unitário para fora do nosso sigma, então aquela mesma integral de fluxo, que é a integral dupla do f vezes n ds, a gente pode calcular como sendo a integral tripla do divergente dessa nossa função vezes o dv. Vejam que, como a integral tripla, você tem que ter uma unidade de volume, por isso aqui é um dv. E esses limitandos vão depender desse nosso dv, desse nosso volume, para a gente estar aplicando, certo? Em outras palavras, a gente faz a integral tripla do divergente da função. E esses limitandos da integral tripla vão ser a nossa superfície, certo? Então, é um cálculo bem simples, bem tranquilo para a gente fazer. Como eu comentei, o mais difícil de repente esteja em lembrar como é que a gente resolve essa integral tripla. E é nisso que vocês vão precisar lembrar como são as coordenadas retangulares, a integral tripla em coordenadas retangulares, cilíndricas e esféricas, ok? Na próxima videoaula a gente faz alguns exemplos calculando esse teorema da divergência.